Olá, tudo bem? Todas as coisas têm o tempo determinado pelo Altíssimo para se resolver. Todos os seres foram criados pelo Pai, o Altíssimo Yahweh. O Altíssimo Yahweh, ele é uma fonte superior a todos os poderes deste mundo e dos demais. Eu paro um pouco e começo a refletir, a imaginar como trabalha o Altíssimo. É surpreendente porque eu passei um longo tempo nas entidades religiosas, lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, crendo que ela era um livro perfeito, feito pelo Altíssimo. Até que um dia fiquei sabendo que, ao contrário, este livro é o pior livro do mundo, porque foi a maior arma que Satã utilizou nesse mundo para deixar a população mundial na idolatria. Porque o Pai que fez todas as coisas me mostrou que no passado ele passava aos seus mensageiros, os antigos profetas, os verdadeiros ensinamentos para eles transmitirem aos povos. Acontece que os pergaminhos, os manuscritos originais, que é puros e verdadeiros, caiu na mão de um povo perverso que matava, queimava e enforcava os profetas do Altíssimo. Daí eles consumiram com a maioria e fez uma montagem para enganar a população mundial. E enganou. Daí eles fizeram um livro chamado Bíblia, e pegou apenas um pouco das escrituras originais como iscas para enganar, misturaram no livro. Então, o livro foi feito por Satã. Satã ensinou aos homens adeptos a ele a manipular, a esconder, a enganar, esconder a verdade e enganar a população mundial. Daí foi aonde eles acharam em Atos 4:12 que só há um nome pelo qual se possa salvar. Ele escondeu o nome e implantou vários nomes no lugar do nome verdadeiro. Ou seja, inventaram vários ídolos satânicos e colocaram a população mundial para adorar ídolos. É o cúmulo. Daí também o Altíssimo me fez saber que todo governo do mundo, quem governa é Satã. Ele trabalha de forma invisível. Ele trabalha nas pessoas, ele implanta na mentalidade das pessoas para fazerem coisas erradas, tipo leis injustas, horrorosas, cobrar impostos absurdos, escravizar a população
Por vários ângulos. A população, na verdade, ela está sem saber, andando e vivendo no reino satânico. Agora, o Altíssimo me mostrou o porquê de toda essa situação. Eu já disse, toda a população morava lá em cima, nas alturas, e não tinha corpos corruptos. Vivia uma vida excelentíssima, uma vida perfeita. Eram todos excelentes, pois pertencia lá em cima um governo excelentíssimo, acima de todos os poderes. E lá nesse governo tinham tudo nas mãos. Viajava sem avião, sem carros, se locomovia no automático, se cumprimentava uns aos outros no automático, tudo na maior facilidade, uma riqueza que não existe nada que possa comparar aqui nesse mundo. Daí, como o povo veio de lá para baixo, porque caiu no engodo satânico, Satã também morava lá. Era importantíssimo também. Até que um dia ele ficou sabendo de um espaço vazio aqui embaixo. E daí ele desejou conhecer isso aqui. O pai não queria que ele viesse aqui. Mas por que o pai não queria que ele viesse aqui? Porque o pai sabia que se ele viesse aqui, ele ia aprontar o que aprontou. Mas por ele insistir muito, o pai permitiu. E aí as pessoas me perguntam assim, mas o Altíssimo não é onisciente, onipresente, onipotente? Por que ele permitiu a humanidade ser enganada e vir para esse mundo? Meu amigo, minha amiga, o Altíssimo é sábio o suficiente para resolver qualquer tipo de situação. Uma vez que Satã se orgulhou, ele achava que o pai tinha passado a ele todos os seus segredos. E não, isso não aconteceu. O pai deu a ele muito poder e muita capacidade. E daí ele achou que ele era capaz, semelhante a Yalro. E aí foi aonde ele se enganou. Quando ele viu o espaço aqui embaixo vazio, ele falou, vou montar um reino igual ao do meu pai. Voltou lá para cima, foi enganar os nossos preciosos irmãos. Primeiro enganou 200 importantes lá em cima. E usou os 200 como cabo eleitoral para enganar mais pessoas. Conseguiu enganar a terça parte dos seres que vivia no reino do Altíssimo, com promessas de livre-arbítrio. Ah, você lá não vai ter regras a se cumprir, você vai viver livre. Porque no reino do Altíssimo tem regras, porém perfeitas, justas. E daí prometeram a eles cargos elevadíssimos. Muito bem. Quando eles quebraram as regras lá em cima, o Altíssimo os enviou aqui para baixo, junto com o ser que tinha servido ao Altíssimo lá bilhões de anos, porque era importante. Só que ao chegar aqui embaixo foi tirado uma série de poderes deles, tanto dos seres que foram enganados como de Satã. Satã tem poder, mas não tem poder que ele tinha lá em cima, foi limitado o poder dele.
E daí ficaram muitos anos numa escuridão, um longo tempo. Imploraram lá para cima e pediram ao Altíssimo que eles queriam voltar. Mas aí tinham se sujado. Foi aonde o Altíssimo permitiu Ra-Satã, que já estava aqui embaixo com o povo, juntar as matérias e colocar esses seres que o Altíssimo criou, que veio de lá, na matéria. Ou seja, entra ali no útero da mulher uma pequena matéria. De repente, rápido, 9 meses apenas, se torna uma criança. Nasce inocente, regenera, passa a andar de forma correta, porque o corpo em si é um castigo, é uma prisão. Pode ver que no corpo você sente dor, aflição, agonia, tribulação. Então é um castigo, mas se você usar o teu corpo de forma correta e andar certinho, fora da idolatria, fora da feitiçaria, fora das religiões, reverenciando o Pai que fez todas as coisas, ele vai levar você de volta. O dia que você perdeu o fôlego de vida aqui, essa matéria que foi arranjada aqui embaixo fica na terra aí. E o ser que está no corpo, que foi colocado na matéria, o mensageiro do Altíssimo leva lá para cima, para onde morava antes. Vai viver uma vida infinita, na tranquilidade infinita. Caso contrário, não vai para lugar nenhum. Fica aqui embaixo mesmo, aguardando uma outra oportunidade. Passará por um longo período aí triste, que eu não desejo para ninguém, depois terá uma nova chance. Porque o Altíssimo, o projeto dele, é para salvar toda a população. Porém, lá em cima é puro, perfeito. Então tem que se purificar para voltar lá para cima. Veja bem, o Altíssimo me mostrou que eu não pertenço, eu não sou do povo que foi enganado por Ra-Satã. Eu sou irmão de todos aqui. Porém, lá em cima, eu não desobedeci o Altíssimo. Eu não fui enganado por Ra-Satã lá em cima. Agora, ao chegar aqui embaixo, o Altíssimo me designou para fazer um trabalho. Eu nasci inocente, praticando tudo que o povo pratica normal. E daí, aos poucos, o Altíssimo está me passando os conhecimentos verdadeiros para me passar à população, para aqueles que querem sair desse sistema ter o direito de voltar para o reino infinito do Pai lá em cima. Muito bem. Aí as pessoas me perguntam, eu posso utilizar isso, posso utilizar aquilo? Veja bem, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu sei que o sistema aqui é caótico, então eu evito muitas coisas, mas participo das coisas com sabedoria, com cautela, com inteligência. Evito muitas vezes não praticar certas coisas. E assim eu vou vivendo, o tempo vai passando, até chegar o momento que o Altíssimo falar o que deve fazer para desmanchar todo o reino satânico. Porque estou sabendo que o governo aqui é satânico porque o povo quis que ele fosse o governo. O povo não tem nenhum direito de reclamar de tudo aí. Aí Ra-Satã implantou o governo dele aqui. O governo dele não deu certo, está tudo bagunçado. Inclusive virou uma bagunça enorme, porque mesmo os seres que estão morrendo aqui e ficando no mundo sem corpo
e sem voltar para o reino do Altíssimo, se revoltaram contra a Satã, muitos deles. Então está uma guerra invisível aí, de seres que se levanta contra a Satã. Veja bem, e há também um desejo de poder, mesmo fora do corpo carnal. Observa, não sei se você vai conseguir entender o que eu vou dizer. Digamos, um time de futebol, ele tem o seu ídolo, um boneco. Por exemplo, o Santos tem o peixe. Tá. Naquele peixe trabalha um ser invisível que conduz o time do Santos. Tá. Então, os seres, eles querem, mesmo no mundo invisível, eles querem poder de governar também. Eles estão aí sem corpos, mas estão governando. O Flamengo, o galo. Então, o ser que trabalha naquele galo é o ser que comanda o Flamengo. E assim vai. Tem um time que é o porco. Cada um tem o seu brasão representando o ser que está governando aquele time. E aí vira uma guerra. Um quer ganhar do outro. São brigas de seres invisíveis. E a população, sem saber de nada, fica aí, rolando atrás de uma bola, uma coisa aí que não tem nada a ver, uma coisa boba, e se matando. Aí depois que ganha o futebol, qual é o troféu? Um boneco satânico. É o cúmulo. A população está toda na idolatria. Então o Altíssimo, ele vai tomar providências fortes para destruir o reino satânico. Eu estou aguardando isso acontecer em breve. Então, enquanto estivermos vivendo no reino satânico, nós somos submissos às leis implantadas por ele aqui. Então, mas chegará um momento que vai ser mudado todas as regras aqui nesse mundo. E a idolatria vai ter que zerar. Vamos aguardar para ver como vai ser isso. Eu deixo a todos um forte abraço. Que o Altíssimo possa iluminar e guiar cada um de nós às águas tranquilas. Que assim seja.